Prepare-se para embarcar em uma jornada épica até os primórdios da humanidade, quando os homens falavam uma única língua e tinham um único objetivo: construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Essa é a história da Torre de Babel, um relato fascinante, cheio de mistérios, ambição e uma reviravolta divina que mudou para sempre o curso da história da humanidade. Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu naquela época distante, o motivo por trás da construção dessa torre gigantesca e, principalmente, por que Deus decidiu intervir de uma forma tão impressionante. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a maneira como você enxerga o poder da comunicação, a soberba humana e o plano divino. Tudo começa logo após o dilúvio, quando os descendentes de Noé começaram a se multiplicar pela terra. Eles ainda estavam unidos por uma só língua, e isso os tornava incrivelmente fortes. Em vez de se espalharem como Deus havia ordenado, decidiram permanecer juntos em um mesmo lugar, na região da planície de Sinear. Lá tiveram uma ideia ousada: vamos construir uma cidade e uma torre que alcance o céu, para que nosso nome seja conhecido e não sejamos espalhados pela terra. Eles queriam glória, queriam eternidade e, acima de tudo, queriam ser como Deus. Esse desejo de exaltação os levou a algo grandioso, mas também perigoso: desafiar a ordem divina com a força da união e da linguagem. E a construção começou. Tijolo por tijolo, com betume no lugar do cimento, eles erguiam uma estrutura gigantesca, nunca antes vista. Os homens estavam tão focados, tão unidos que nada parecia impossível. A torre crescia em direção ao céu, e com ela crescia também o orgulho no coração de cada construtor. A cidade ganhava forma sólida e forte, enquanto os líderes se enchiam de confiança, acreditando que poderiam alcançar os céus com suas próprias mãos. Mas o que parecia uma grande conquista era, na verdade, o início de uma crise espiritual profunda. Eles estavam se afastando do Criador e colocando a própria vontade acima da vontade divina. E Deus estava observando tudo isso bem de perto. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E ele disse algo surpreendente: todos são um só povo e falam uma só língua, e isso é apenas o começo. Agora, nada do que planejam fazer será impossível para eles. Isso não era uma ameaça, era um alerta. Deus viu que aquela união, guiada pela arrogância, poderia levar a humanidade por um caminho de destruição. Eles estavam tentando tomar o lugar de Deus, alcançar os céus com sua própria força. Era necessário agir, e ele agiu de uma forma tão inteligente quanto poderosa, confundindo suas línguas para que ninguém mais se entendesse. Imagine o caos. Trabalhadores que antes se comunicavam com perfeição, agora falavam palavras incompreensíveis uns para os outros. As ordens se perderam, os tijolos caíam, a construção parou. A confusão tomou conta do canteiro de obras. As pessoas começaram a se afastar, formando grupos conforme conseguiam se entender. As famílias e comunidades se dividiram, cada uma seguindo em direções diferentes. Foi nesse momento que nasceu a diversidade de línguas que conhecemos hoje. A torre inacabada ficou para trás como um símbolo eterno do orgulho humano e da sabedoria divina. E aquele lugar passou a ser chamado de Babel, que significa confusão. Mas por que Deus fez isso? Não era apenas por causa da torre. Era porque os corações estavam tomados pela vaidade, pela ideia de autossuficiência. Deus havia ordenado que o homem se espalhasse pela terra, levando vida, cultura e conhecimento. Mas eles queriam permanecer juntos, centralizando tudo em um só lugar, com um só propósito: a glória humana. Ao confundir suas línguas, Deus não os puniu, ele os redirecionou. Ele espalhou as sementes da diversidade, criando culturas, povos e histórias únicas. A torre caiu, mas o plano divino seguiu firme. E cada idioma que surgiu naquele dia carrega uma parte desse grande propósito. Hoje, quando olhamos para o mundo e vemos centenas de línguas, culturas e nações, estamos vendo o reflexo direto daquele momento em Babel. E a lição permanece atual. A união é poderosa, mas precisa estar alinhada com o bem, com a humildade e com o propósito de Deus. Quando tentamos construir torres para a nossa própria glória, ignorando o Criador, inevitavelmente caímos em confusão. Mas quando usamos nossas diferenças para aprender, crescer e servir uns aos outros, cumprimos o verdadeiro plano de Deus. A Torre de Babel não é apenas uma história sobre linguagem. É sobre limites, escolhas e a necessidade de reconhecer que, por mais alto que queiramos subir, há algo maior guiando tudo. E se essa história mexeu com você, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e comenta aqui embaixo: você já tentou construir sua própria torre? O que aprendeu com isso?
A história da Torre de Babel nos lembra que todos nós temos um chamado, mas é preciso humildade para entender que o caminho certo nem sempre é o mais alto. É o mais alinhado com o que Deus sonhou pra gente. Até o próximo vídeo.